E aí galera, tudo bem? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, como vocês podem ter visto, o animal de hoje é o lobo-guará. Então, se liguem no vídeo e vamos saber um pouco mais sobre esse animal curioso que pertence à nossa fauna brasileira. E antes que eu me esqueça, sejam bem-vindos ao Recanto Selvagem. Então, vamos lá. O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul, família que inclui cães, lobos, raposas, coiotes e assim por diante. Seu nome científico é Crisium shundai, e esse nome retrata bem as suas características físicas. Crisium significa vermelho, Sion significa cão, Brachis significa curta e Urus significa cauda, ou seja, é um cão vermelho de cauda curta. O próprio termo guará deriva do aguará, do tupi-guarani, que significa vermelho. Apesar de ser chamado de lobo, o lobo-guará é um parente mais próximo dos canídeos sul-americanos, como por exemplo o cachorro-vinagre, do que dos lobos norte-americanos. Bom, agora vamos falar um pouquinho da aparência do lobo-guará, algumas das suas principais características. A maior parte da pelagem do lobo-guará é laranja avermelhada ou amarelo alaranjado, isso vai depender do indivíduo. As pernas, em geral, são pretas e longas, e a garganta e a ponta da cauda são brancas, e a crina desse animal é preta. As orelhas do lobo-guará são proporcionalmente grandes em relação à cabeça dele. E o lobo-guará é um animal alto e esguio, e os maiores machos conseguem alcançar uma altura de até 77 centímetros na altura dos ombros, e eles podem pesar até a máxima de 40 quilos. Puxa, é quase meu peso. O lobo-guará é um animal solitário e normalmente ele só costuma encontrar um outro lobo-guará durante o período reprodutivo. Os machos e as fêmeas durante o período de reprodução podem formar pares e dividirem até mesmo o mesmo território. No entanto, eles não vão dividir as mesmas tarefas, como por exemplo caçar, ou seja, eles ficam, digamos, juntos, mas sem dividir as tarefas, mas sem fazer tudo junto. Os lobos-guará são animais catemerais. Eu falei certo a palavra? Falei. Os lobos-guará são catemerais, ou seja, isso significa que eles costumam se manter ativos, ou quer dizer, andar tanto no período da noite, quanto de noite, quanto de dia. Mas eles preferem geralmente andar durante o período crepuscular, que é o amanhecer e o entardecer, e durante os períodos noturnos. A reprodução ocorre entre abril e junho, e os filhotes nascem entre junho e setembro. A gestação dura, em média, 56 dias a 67 dias. Basicamente é quase 2 meses de gestação. Podem nascer de 1 a 7 filhotes, média de 3 por ninhada. Os filhotes eles nascem completamente pretos, ao contrário dos indivíduos adultos, que são mais avermelhados. Ai, me embolei todo. Os filhotes eles nascem completamente pretos e ficam nas tocas que são escavadas pelas suas mães até eles poderem completar 7 semanas de vida. Os machos podem acompanhar as fêmeas com os filhotes, mas ainda não se sabe direito qual é o papel deles na criação dos filhotes. No entanto, existe talvez a hipótese mais aceitável seja de que os machos ajudem as fêmeas a ensinarem os filhotes a caçarem durante o período de desmame. Mesmo assim é uma hipótese, então não se sabe ainda direito qual é o papel dos lobos-guarás machos na criação dos seus filhotes. Com 1 ano de idade, os filhotes já estão maduros e prontos para acasalar, mas acredita-se que a primeira reprodução ou o primeiro acasalamento só ocorra somente quando os lobos-guarás atingem 2 anos de idade. Ou seja, eles preferem curtir 1 ano de, digamos entre aspas, curtir 1 ano de solteirice. O lobo-guará é um animal de áreas abertas, preferindo habitar campos limpos e sujos. Os campos limpos seriam aqueles ambientes, paisagens com campos abertos, grandes e
que só possuem na verdade grama ou capim, que são ambientes bem abertos. Já os campos sujos seriam aqueles que misturam ambientes abertos com bosques e arbustos espalhados pela paisagem. Uma paisagem um pouco mescla de arbustos e campos abertos. Por isso seria um campo sujo. E um detalhe curioso é que os lobos-guarás eles não costumam habitar ambientes florestais. Esse detalhe nos leva a uma pequena hipótese do que o porquê os lobos-guarás eles têm pernas longas. Provavelmente essa característica física deles seja uma adaptação evolutiva ao ambiente em que ele vive. Como eu já disse, o lobo-guará vive em grandes ambientes abertos. Essa é uma característica típica do bioma que ele vive, o cerrado, que é um grande bioma brasileiro que, apesar da sua grande biodiversidade, é o menos protegido de todos. Mas, como eu estava dizendo antes, voltar aqui, essa adaptação física dele basicamente é uma adaptação evolutiva ao ambiente em que ele vive. Porque vamos pensar, é bem útil o lobo-guará ter pernas compridas, porque como ele vive em campos, é útil ele ficar numa altura acima da grama, tipo uma altura acima da pastagem, da grama, do capim alto. Isso o ajuda a ver suas presas e até mesmo ameaças que podem chegar perto dele. Então pode-se dizer que essa característica física dele marcante, que o diferencia de outros canídeos, é com certeza uma adaptação ao ambiente em que ele vive, ao cerrado. Isso é comum, isso é muito comum em outros animais, não só nos lobos-guarás, mas em muitos outros animais. Agora vamos falar da alimentação do lobo-guará. Vamos ver o que esse bicho, eu ia falar bichinho, mas ele é um bichão, né? Vamos ver o que ele come. O lobo-guará é um animal onívoro, ou seja, se alimenta tanto de plantas como de animais. Ele pode se alimentar de roedores, tatus, aves, lagartos, cobras, incluindo venenosas, artrópodes, que são insetos, e uma grande variedade de frutas. Há casos de predação de animais maiores pelo lobo-guará, ou seja, existem casos do lobo-guará caçando animais maiores, como tamanduás, bandeira, veados madeireiros e veados campeiros. Um dos principais alimentos do lobo-guará leva o seu nome, que é a fruta do lobo, que vem da árvore chamada lobeira. Ambas receberam esse nome por causa do lobo-guará, que é basicamente o principal consumidor delas. Essa fruta é típica do cerrado e o lobo-guará ajuda a dispersar as sementes dessa planta através das suas fezes. Ou seja, a fruta o lobo-guará, assim quando ele come a fruta do lobo, após a sua digestão, ele vai lá, faz o número 2 e no cocô dele sai as sementes, essas sementes se fertilizam e acabam crescendo e virando uma nova lobeira. Então é muito curioso porque a mesma planta, ou seja, é muito curioso, o lobo-guará ele basicamente ajuda a plantar a própria árvore, a própria planta que oferece o alimento para ele. Ele planta aquilo que ele come. Isso é quase poesia para os meus ouvidos, é quase poesia. Se não é poesia, seria poesia, mas não é por causa da parte das fezes. Triste, mas tudo bem. E agora vamos chegar a uma parte que é um pouco triste do vídeo, mas que é importante dizer, que são as ameaças. Apesar de ser um animal extremamente bonito, peculiar e símbolo do cerrado, o lobo-guará é constantemente ameaçado por atitudes humanas. O desmatamento reduz a sua área de vida, forçando-o a migrar para outros locais. Lobos-guarás podem caçar animais domésticos, como galinhas e patos, mas isso é um evento muito incomum. Isso é um evento que acontece poucas e poucas vezes. No entanto, por desconhecimento devido ao seu porte, ele é tratado como um predador por algumas comunidades rurais, que o leva a ser abatido assim que ele é encontrado. Pelo fato de ter uma área de vida grande, ou seja, pelo fato de ele viver em territórios grandes que podem chegar a mais de 100 metros quadrados, o lobo-guará frequentemente cruza estradas
que cruza estradas e rodovias, às vezes para poder se deslocar de um ambiente para outro ou para poder se alimentar das carcaças de animais que ficam jogadas na beira da estrada. Ao fazer isso, ele corre o sério risco de poder ser atropelado pelos veículos que passam na estrada. Então, se a gente pudesse criar uma lista das principais ameaças que o lobo-guará tem, a gente poderia colocar, em primeiro lugar, o desmatamento do seu habitat natural, os encontros com a espécie humana que nem sempre acabam sendo amigáveis, e as estradas e rodovias que oferecem ao lobo-guará um sério risco de atropelamento para ele. Bom, é triste dizer isso, mas dessas ameaças que o lobo-guará tem, que infelizmente são por nossa causa, mas se nossas atitudes forem mudadas, isso também pode mudar, e o lobo-guará com certeza vai sobreviver. Se a gente se concentrar na conservação das espécies ameaçadas e reduzir o desmatamento, poluição, entre outros fatores negativos que a gente vem causando ao longo da história, com certeza dá para melhorar com certeza dá para salvar centenas de animais e espécies de plantas também que correm, enfim, se mudarmos nossas atitudes, dá para salvar centenas de seres vivos no mundo, incluindo a gente mesmo. E bom, esse foi o meu vídeo de hoje falando sobre o lobo-guará. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, por favor, deixe seu like aí. Se você quiser, se inscreve no canal, aperte o sininho e aproveite os próximos vídeos que estão por vir. E falando em próximo vídeo, eu já vou dar um pequeno spoiler, que no próximo vídeo eu vou falar sobre a hiena. Então, gente, fiquem ligados aí no canal do Recanto Selvagem e aproveitem os próximos vídeos. Agradeço por vocês terem assistido, peço desculpas pelo meu nervosismo, pelas vezes que eu gaguejo, mas enfim, obrigado por terem assistido, um abraço e fui!